Bom dia pessoal, vamos lá, nossa live de quarta-feira, vamos esperar, o Viver Bem já entrou, sejam todos muito bem-vindos. Não botei. Deise, muito bem, seja bem-vinda, Deise. Eu não botei o avião. Agora vai. Alice, tudo bem, Alice? Bom dia. Vamos aguardando o pessoal chegar para a gente poder explicar um pouquinho. Alice Bueno! Alice! Que bom! Ótimo, vai ter dicas para você, dicas importantes de postura, viu? Um beijo, saudade, Alice! Muito bem, tivemos uma pequena alteração hoje, né? O nosso querido nosso professor Elmi, ele amanheceu com uma indisposição física, né? Realmente ele passou a noite mal, e aí hoje de manhã não teve condição de fazer nossa live, e nós estamos aqui trazendo para vocês um tema que vocês já tinham pedido para a gente falar, e a gente tinha deixado ele um pouquinho mais para frente, mas a gente trouxe ele mais para frente, mais para cá, e certamente vocês vão gostar muito do nosso bate-papo de hoje. Pois, exatamente, vamos falar sobre home office, né? Que é o que há de bom aqui pra gente, né? Estamos vivendo num momento atípico, né? Onde bruscamente foi desenvolvida pra gente aqui, nós brasileiros, principalmente a gente aqui do Nordeste, essa modalidade de trabalho, né? E estamos nos adaptando, temos que se adaptar. Então, assim, como faremos isso? Como é que o nosso corpo vai se adaptar a essa nova situação? É isso que vamos bater um papo com vocês, e podem fazer perguntas para ficar um bate-papo bem descontraído, informativo. Pessoal, antes da gente começar de fato, a gente percebe nessas últimas lives que a gente fez que a gente tem um pico de crescimento de pessoas que vão entrando. Isso é natural, não tem problema nenhum. Mas hoje a gente vai falar sobre trabalho em casa, o home office. Então certamente você conhece alguém que vai aprender muita coisa, que vai se beneficiar muita coisa, com muita coisa que a gente vai falar hoje. Então aproveite que a gente está nessa parte de introdução e já pega a sua lista de contatos e convide as pessoas que você sabe que estão trabalhando em casa e que de repente vão se beneficiar muito com a nossa live de hoje, tá joia? Então já vá logo aí, convidando o pessoal, chamando o pessoal para assistir nossa live, porque vai ser muito bacana o tema de hoje. E, como sempre, a gente sempre traz um pouco mais de descontração no nosso bate-papo, tá certo? Não vai ser uma conversa assim, bem Caxias, explicando assim, assado e tal, não, nada disso, tá certo? Vai ser uma conversa bem descontraída, tá? A gente tem fotos aqui de pessoas que mandaram pra gente, que trabalham em casa, deitado na cama, com as pernas cruzadas e o computador na cintura, tá certo? Usando o computador. A gente pega pessoas que estão fazendo home office em casa, sentado de qualquer jeito, largada, lá mexendo no computador. E realmente isso assim é bem prejudicial, é bem ruim, tá certo? Então se você tiver aquele amigozinho seu aí, que você sabe que fica largado no sofá, largado na cama trabalhando, marca ele aí para que ele venha participar com a gente, tá joia? Por enquanto vamos dar um oi pro pessoal aqui. Ana Luísa, grande amiga, dando um oi aqui. Também nós temos a Estela, tá? Ana... Larissa que é... Não é outra Larissa que a gente tem. O Wendel, seja bem-vindo, dando um oi aqui também. Doutora Fátima, tudo bem, doutora? Luísa, oi Luísa. Alícia, muito bem, pessoal. Vamos lá, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. Olá, vamos lá, né, gente? Então, assim, a gente vai falar um pouco o que é o home office, né? Que nada mais é que um trabalho, né, fora da dependência da empresa, né? Então, ali é o home office. O conceito é esse. É uma palavra americana, bonita, né? Estou em home office. Mas é trabalho, né, gente? É trabalho. Então, assim, já existe isso no mundo inteiro. Muita gente, os países principalmente desenvolvidos, já utiliza essa prática, né? Aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos também. Mas aqui estava começando essa sistemática. Devido à pandemia, teve-se que fazer as adaptações, certo? E aí foi publicada uma medida provisória
297, se eu não me engano, publicada pelo governo federal, que liberava algumas formalidades para esse trabalho, tá? Permitindo que o empregador negociasse direto com o funcionário essa forma de fazer e de aplicar em casa. E isso é estendido a estagiários e aprendizes também, entendeu? Então, isso aí não precisa nem de concordância do empregado, né? Então, assim, a empresa determina, só avisando com antecedência, tem que fazer, né? Porque é o nosso trabalho. A pandemia existe, mas existe também a vida, existem as empresas, existe a nossa sobrevivência, né? A gente tem que ter os nossos recursos para manter o nosso trabalho. Então, assim, é uma cadeia que precisa de uma colaboração de todos. Mas o corpo da gente, como é que fica nisso, né? Então, é isso que a gente vai conversando. Pessoal, lembrando que são medidas emergenciais, porém, algumas heranças vão ficar no nosso mundo por conta dessa pandemia, tá certo? Infelizmente, algumas heranças ruins, mas essas são heranças boas, tá? A mobilidade, a disponibilidade de você trabalhar em casa, hoje em dia, é uma realidade que ela vai perdurar. Então, é muito importante que vocês tenham consciência corporal, que vocês tenham consciência da postura de vocês, para que vocês possam executar o trabalho em casa de forma correta, tá joia? Até complementando aí o que o Dr. Bruno falou, porque assim, temos que criar essa rotina, né? Isso é uma realidade, isso é o futuro já chegou, o futuro é hoje, o futuro é o presente, o futuro é agora, tá? Então assim, eu preciso ter essas condições, o meu corpo tem que me dar essa condição, certo? Para eu poder ser produtivo, eu tenho que ser ativo. É evidente que as empresas vão mudarem aí uma coisa das metas, dessas organizações de gerencialmente, estrategicamente falando, mas assim, a gente com a gente mesmo, entendeu? Então assim, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, é isso que a gente tem que ter, porque se a gente não cuidar bem do nosso corpo e tiver posturas inadequadas no ambiente de trabalho, você vai causar ansiedades. E essa ansiedade, já temos a ansiedade pela própria pandemia, né? Pelo próprio momento que a gente encontra, o mundo encontra, a nossa cidade encontra. Então, e a gente sentado, né, horas tendo que produzir. Então, assim, a gente tem que ter um corpo ali numa postura boa. E também não podemos procrastinar. A gente tem que trabalhar, vamos criar rotina, vamos trabalhar, sentar na frente do computador, do nosso notebook, né, e produzir, né? Então, assim, muitas vezes, é como o Dr. Bruno disse, eu tenho até uma foto aqui, eu acho que se ela me autorizar, passa um joinha, dá um joinha aí pra mim. É a Luísa que tem, vou falar o nome dela aqui, a Luísa tem uma foto dela, né? Ela fazendo home office, né? Então, assim, gente, não tem condição, né? Porque é uma situação de realidade, então a gente tem que cuidar do nosso corpo, não pode ficar deitado na cama de casal, aí assiste uma série, aí volta para trabalhar, aí assim o trabalho não rende, né? Porque de repente você tem o seu colega do lado, na mesa do lado, você conversava com ele, tirava uma dúvida, voltava para o trabalho, agora você não tem. Então assim, como é que eu vou ficar 4, 5 horas, 6 horas no meu trabalho, ou 8 horas, porque a carga horária é a mesma, né? E como é que eu vou fazer isso? Inclusive, combinaram até uma pergunta já para mim, a carga horária é a mesma, falando sobre a lei, até quando vai a lei, entendeu? Se eu não me engano, é até dezembro de 2020, mas assim, o ideal é uma pessoa, né, que envolvida assim com a lei, que está perguntando se tem, se ficar doente, se ficar com a pandemia, pegar o vírus, vai continuar trabalhando em casa, como é? Aí assim, essa parte mais jurídica e informativa, vamos ver se a gente consegue uma pessoa, doutor Bruno, para dar essas informações, porque é isso que estão me perguntando aqui, aí já não está muito assim no meu conhecimento de lei, né? Até porque é uma coisa nova, foi medida provisória agora, então assim, a carga horária, como é que fica minhas horas extras? Como é que eu vou responder? Então assim, a gente vai se comprometer de arranjar uma pessoa, né, um profissional, que eu estou dizendo, nessa área, para poder o profissional assim dar com mais fundamentação para vocês os direitos, porque são coisas ligadas ao direito de trabalho, ao direito
do empregado, do empregador, que está fugindo um pouco do meu assunto em questão, mas a gente se compromete em trazer uma pessoa aqui para tirar essas dúvidas de vocês, de férias, de se ficar doente, se tem equipamento. Olha só, se tem equipamento, o meu computador não é compatível com o computador da empresa, então eu não consigo fazer o trabalho, como é que a senhora me orienta? Então, assim, são coisas legais que estão me perguntando, né? A gente vai focar no movimento, vamos focar no nosso corpo, como o nosso corpo, né, pode se posicionar melhor para você ter uma condição de trabalho boa, produtiva, né, que não venha lhe trazer tensões nem dores musculares, tá bom? Então a gente vai nessa linha de raciocínio, tá certo? Pessoal, mas eu gostei muito da pergunta e vamos providenciar, viu, doutor Bruno? Vamos sim. Pessoal, quando a gente fala de trabalho, principalmente se você estiver no seu posto de trabalho na sua empresa, a primeira coisa que você vem na cabeça é o seu ambiente de trabalho. Tá? Você tem que ter cuidado com a questão, por exemplo, da salubridade. Você não está num ambiente que seja muito quente, você precisa de um ar-condicionado, você tem que ter uma cadeira que seja adequada, você pensa na sua ergonomia, você pensa num ambiente que não pode, por exemplo, ser muito barulhento. Né? Você tem uma série de condições na sua empresa, no seu posto de trabalho, que favorecem a sua atividade. Da mesma forma, você tem que pensar isso na sua casa. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês hoje é a organização da sua casa, tá certo? Como é que você vai organizar a sua casa para você executar o seu trabalho, tá? Só que assim, antes de você pensar na sua casa, você tem que pensar em você. Então, você vai estar trabalhando em casa, você tem uma produção para executar, você vai deixar para executar aquilo ali, por exemplo, você vai dormir até, se você pegava no seu trabalho de 7 horas da manhã, aí você vai deixar para dormir até as 8, para acordar de 8, escovar dente, tomar café da manhã para começar a trabalhar de 9, isso não é o recomendado, isso é antiprodutivo. Tá? O que a gente indica para vocês, se você pegava lá no seu trabalho às 7 horas, mantenha a sua rotina. Acorde, sei lá, às 6 horas, 5 e alguma coisa, tome o seu banho, tome o seu café da manhã, se prepare, vista uma roupa que fosse para o trabalho. Se você trabalha com paletó, vista seu paletó. Se você trabalha com uma calça, vista sua calça, vista sua roupa de trabalho, tá? E fique pronto como se você fosse trabalhar na sua empresa, só que você vai trabalhar na sua casa, tá? Então as primeiras coisas são: acorde no horário normal, tome seu café, mantenha a sua rotina, tá bom? Para que você comece a lembrar ao seu cérebro que você tem um módulo de trabalho, que você vai ativar esse módulo de trabalho, que você, nesse módulo você tem sua produção para fazer, tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que lembrar, tá bom? É a sua cabeça de como você vai se organizar para isso. A segunda coisa que você tem que lembrar é que a sua casa tem que estar pronta para você trabalhar. Então existe também, como eu falei, no ambiente de trabalho da empresa, existe também o ambiente de trabalho da sua casa, tá? Você tem que procurar um canto que você fique, digamos assim, tranquilo, que seja confortável, que seja bom, tá? Então se você tem, por exemplo, como eu, que tenho 3 crianças, então vai ter os 3 meninos correndo, eu vou para um quarto, fecho a porta do quarto e aviso: pessoal, eu estou trabalhando como se eu estivesse lá na empresa. Então eu fecho a porta, ligo meu computador e vou trabalhar tranquilo, tá certo? Então pensem nesses 3 pontos: hora e rotina, a organização da sua cabecinha para você ligar isso, e o ambiente da sua casa. São essas 3 primeiras coisas que a gente vem trazer para vocês, tá? Quarto ponto é a ergonomia do seu local de trabalho, tá? Então para isso a gente vai mostrar um local de trabalho, digamos assim, adequado, tá certo? Um local de trabalho que seja pertinente, que seja do jeito que você tem que trabalhar, e aí depois a gente traz como é que você pode adaptar isso. É isso, doutora Jana? Verdade. Com certeza. Então assim, qual é a minha postura ideal, né, para no meu ambiente de trabalho? A postura ideal, gente, vai de acordo com o seu biotipo, com o seu físico, tá? Então o seu físico, as suas articulações, certo? Seus ombros, sua coluna, quadris, joelho, tornozelo, eles têm que estar em harmonia, certo? Para gastar o mínimo de energia possível e você ser produtivo e não causar lesões musculares por esforços repetitivos, certo? Então assim, cada pessoa, diante do que a gente vai colocar, vai se adequar à sua realidade, tá entendendo? Como você vai ficar na sua postura e vai tentar reproduzir o que era na sua empresa ou onde você trabalhava para a sua casa, né?
Então a gente vai tentar para fazer isso, certo? Então agora a gente vai aqui, a gente está na clínica, né? Vamos aqui mostrar como a nossa funcionária, né? Como a nossa funcionária, porque estou com a máscara, porque a gente tem que usar máscara de dentro, como a nossa funcionária está posicionada, né? Como é o ideal, digamos assim, né? Para ela. E depois a gente vai dar as dicas e fazer uma demonstração prática de como você pode se adaptar. Como uma pessoa de 1,55 m e uma pessoa de 1,80 m, que é o Dr. Bruno, tá? Então, assim, não tem cadeiras diferentes, né? Tem uma cadeira padrão. Então, como é que a gente se adapta a isso? Tá bom, gente? Então, ele vai filmar e a gente vai dando essas dicas para vocês e pode chegar perguntas aí pra gente ver, tá? Pessoal, vocês vão desculpando aí a cinegrafista, tá certo? Eu trabalhei uns anos em Hollywood, mas eu não trabalhava na parte de direção, sabe? Na parte assim de criação, não era na parte de filmagem. Então, vocês vão desculpando a nossa improvisação aqui, mas vamos lá mostrar aqui direitinho o posto de trabalho, tá? E a doutora Gerlane vai fazendo as observações de cuidados de forma correta que esse posto de trabalho, de qualidades que esse posto de trabalho bem organizado tem, tá joia? Vai mostrando aí, doutor Bruno, enquanto aqui eu vou minha aqui toda, porque a gente tem que manter a distância. Rani, dê um tchauzinho pro pessoal, Rani. Certo? Então, deixa eu olhar aqui a imagem. Pronto, os posicionamentos. Primeiramente, começa, ó, os pés apoiados. Olha que a Rani ali adaptou bem os pés. Tá entendendo? Então, assim, só um minutinho. Eita, cadê aquele negocinho vermelhinho? Laser point. Ok, ó, os pés ali bem apoiados. Desculpa aí o improviso, mas é o que a gente tem agora, tá? Os pés da Rani bem apoiados. Aqui, ó, os joelhos também, ó, a 90 graus. A coluna, como ela é da minha estatura, gente, então somos altas aqui na clínica, então temos que fazer essas adaptações aqui, ó. Um travesseiro aqui adaptado, tá? Mais um pouquinho pra frente, para apoiar os cotovelos. Isso. Então, assim, ela trabalha aí. O computador está na altura do campo visual dela, tá entendendo, gente? Então, assim, essa é, vamos dizer que seja a postura ideal. Aqui próximo está o telefone de ouvido do telefone, certo? Então, toda essa sistemática. Achou, doutor Bruno? Ah, olha agora aqui, doutor Bruno é caixão. É ótimo aqui, ó. Estão vendo aí a bolinha vermelha? Vamos repetir. Posicionamento dos pés, tá? Onde você é pra frente, pode olhar pra frente. A nossa modelo aqui, ó. Os joelhos mantendo, porque aqui não há sobrecarga articular, tá, gente? Aí o quadril dela, a coluna dela bem alinhada, tá? Respeitando aqui como a gente adaptou a cadeira, tá? Os ombros dela permanecem relaxados. Pode atender, doutora. E aqui, ó, a cervical está aqui apoiada também, a cabeça dela não está projetada para frente, está mantendo aqui a distância entre ela e o computador, tá? Estão vendo a bolinha vermelha? O punho dela está bem, ó, dá para ver, doutor Bruno? A bolinha vermelha, pronto, isso. E ali ela está atendendo o telefone, porque você fica trabalhando várias funções, né? Então está apoiada, então esse aqui é a postura ideal para ela, tá? Adaptando para ela, tá certo? Agora vamos lá para a nossa adaptação, tá certo? Pessoal, marca aí quem tem um local de trabalho assim, bacaninha, organizado. Marca aí quem tem esse local de trabalho na sua empresa. Quando você trabalha, você tem esse localzinho bonito, realmente você se preocupa com isso, você já observou a distância que você está da sua tela do computador, a altura do monitor, você já observou se o seu joelho fica dobrado direitinho, se seu pé não fica pendurado, se o seu ombro, o seu cotovelo fica bem apoiado. Pessoal, observem isso, tá bom? Se você vai voltar lá no seu trabalho, quando tudo isso acabar, cuide disso aí, porque a sua saúde é mais importante. Agora vamos fazer aqui uma adaptação, tá? Imagine você que a partir de hoje você vai ter que trabalhar em casa. E você vai usar para trabalhar a sua mesa que você tem normalmente em casa, tá certo? Com a sua cadeira que você tem normalmente em casa. Tá? Então isso aqui é o que você tem, digamos assim, é o que nós temos para hoje. Tá? Essa é a nossa
digamos assim, a nossa realidade que a gente tem. O mundo perfeito seria uma mesinha de computador, o mundo perfeito seria uma cadeira de computador adaptada, mas você não tem isso. Digamos que você não tem. Então o que é que você tem? O seu notebook e a sua mesinha, digamos, a mesinha de jantar, a mesinha da sua casa. Então o que é que você vai ter que providenciar? Doutora, por favor, assuma o seu posto de trabalho. Ok. Vamos aqui trabalhar o enquadramento da doutora. Pessoal, a primeira providência é organizar a cadeirinha, tá certo? Você tem que estar bem sentado, você tem que estar bem alinhado. Então, se vocês observarem, a doutora, ela é baixinha, né? Então, a baixinha, ela vai ficar com uma perninha pendurada. Você vê que o pezinho dela, deixa eu ver se está pegando aqui, tá? Você vê que o pezinho dela fica sobrando. Então, a primeira coisa que você deve fazer é conseguir um saltozinho para que o pé dela fique mais alto. O que é que você pode usar para fazer esse salto? Gente, qualquer coisa. Revista velha, um livro de repente um pouco mais alto que está lá guardado, que você pode usar, tá? O que você tiver em casa que você possa adaptar, você coloca. Então, nós trouxemos aqui esses bloquinhos aqui de papel, tá certo? Essas pastas. Se for, por exemplo, como a gente aqui colocou várias pastas e elas têm uma tendência a ficar escorregando, você usa um elásticozinho, ou você passa um barbante, você usa alguma coisa para que isso aqui fique estável. E aí, apoia o pé. Um outro ponto. O pé ali apoiado. Tá mostrando. Tá ali o pezinho. Ó, bem apoiadinho, tudo direitinho, tá? A altura, o pé não ficou mais pendurado. Você observa que a perna dela, o pé dela não está mais pendurado. Não há sobrecarga da parte posterior da coxa com a cadeira. Então ela está bem apoiada, está bem confortável essa parte aqui. Vamos cuidar agora da coluna, tá? Você vê que a coluna está longe, né? Nós estamos longe da coluna, do encosto da cadeira. Então o que é que a gente pode fazer? Porque se eu me encostar assim, eu vou fazer isso, gente. Daqui a pouco eu estou assim, escorregando, tá? E isso não é bom. Então, a postura é essa e vamos adaptar com o que a gente tem em casa. Então, o que é que a gente tem em casa? Um travesseiro, né? Então, põe aqui o travesseiro. Né? Isso. Né? Então, aqui, ó, eu estou mantendo a minha coluna, mantendo os meus pés. Mostra aí, doutor Bruno. Os pés apoiados, joelhos apoiados a 90 graus. Essa posição é de repouso articular, tá? Evite sentar assim, tem gente que faz assim, né? Senta aqui, senta assim. A perna na frente, mantém. A minha coluna está bem apoiada, tá? E aí a gente vai para a parte superior, né, doutor? Exato. Pessoal, se você ainda achar necessário e sua coluna aqui não ficar bem apoiada, você pode usar uma toalhinha, tá? Ou uma almofadinha. Para quem também já tem, ó, coloca aqui para proteger um pouquinho acima do bumbum, tá? Para proteger a lombar, tá joia? Agora vamos para a parte de cima. Você normalmente vai ter o seu notebook para usar. Então, ou um computador qualquer, né? A gente está falando aqui do notebook. O mousepad é importante, tá? Porque senão o mouse não sai. Ana, aumenta aqui, por favor. Isso, não. Se vocês observarem, os cotovelos estão apoiados, o punho está apoiado, está tudo bacaninha, tá certo? Mas a distância, a altura da tela está diferente da altura dos olhos dela. Então a tela está um pouco mais baixa. O que é que você pode fazer com o notebook? Você pode pegar a mesma receita, tá? Pegar alguns livros. Agora tem uma pegadinha, pessoal. Se você fizer isso aqui, ó, e colocar o livro embaixo do notebook, aí a sua mão vai ficar, a altura a gente resolveu, a altura da tela, mas a mão vai ficar suspensa. E aí fica muito ruim, tá? Então, como é um notebook, a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Você coloca o apoio um pouco mais atrás, para que você eleve a tela e você regula, e os braços e o punho continuam bem apoiados e o computador fica funcionando bem. Como eu sou baixinha, a cadeira cedeu um pouco. Na hora que eu fiz isso, houve uma compressão aqui do braço, tá? Então, assim,
nesse caso, ao vivo, no meu caso, volta aqui um pouquinho, entendeu? Isso. Vamos lá. Já doutor Bruno, depois o doutor Bruno vem aqui colocar para a gente falar a pessoa do meio 80. Então, assim, no meu caso, aqui, ó, centralizado, os punhos apoiados. Pode mostrar aí, doutor Bruno? Pronto, olha aqui. Os cotovelos apoiados e aqui mantendo a distância, né? Essa visão intermediária é importante, né? Então, assim, você tem que estar aqui, você está trabalhando, ok? Lógico que em casa a gente está trabalhando, tem celular aqui, tem aqui, a gente vai atendendo, mas a ergonomia do seu corpo está adequada. Então, aqui você pode, e isso serve tanto para, licença, vou agora tirar a máscara. Isso serve tanto para as pessoas que estão estudando, certo? As crianças, a gente tem que observar como elas estão estudando. Meu filho, às vezes, eu chego e ele está deitado na cadeira. Porque é difícil a pessoa se concentrar assim também, entendeu? Então, a gente mantém os estudantes, certo? Que estão tendo aula, que não tinham, né? As escolas estão passando as aulas online. Então, como é que o pai tem que observar a postura do seu filho, como pode adequar? Porque se você está aqui trabalhando assim, então o que é que acontece? Se você não organizar seu corpo, você vai ter tensões musculares. Muitas vezes as pessoas já estão com uma dor em queimação nos ombros, né? Se o punho tiver, o cotovelo tiver para baixo, assim, solto, não tiver apoiado aqui na mesa, gente, você vai ter a tendinite de punho por esforço repetitivo. Lesão que chama assim a dor de Olé, né? Que é doenças oriundas da atividade do trabalho, por esforço repetitivo, certo? Então, assim, tentar manter, não ficar assim na cabeça. Então, essa é uma postura adequada para você tentar fazer em casa, tá? Eu fiz as adaptações porque a gente pode fazer, mas vocês podem ter a criatividade de vocês também, contanto que você mantenha a neutra posição do ombro. O ombro não pode ficar assim, certo? O cotovelo tem que estar apoiado. O punho na posição neutra, não é o punho. Não é aqui, porque às vezes a tela do computador está aqui e o teclado fica aqui. Aí a pessoa fica assim, ó. Né? Então, esse movimento aqui dos dedos, gente, é que causa a tendinite aqui, tá? Então, são esses fatores que a gente tem que observar, tá bom? Alguma dúvida? Sim, nós temos uma pergunta aqui, doutora, da Bia. Ela pergunta o seguinte: trabalhar em casa sentada muito tempo nesta posição, nessa pose, né? Que a doutora falou, tipo aquela de yoga, então acredito que foi aquela parte que a gente sentou em cima da perna, né? Só que por muito tempo pode causar dores na lombar ou no cóccix? Com certeza, pode causar dores, viu, Bia? Pode causar dores na lombar, eu vou sair aqui dessa posição, tá, gente? Porque... Não, vamos lá. Pode causar dores na lombar, pode causar dores no cóccix, pode causar, a perna às vezes fica até dormente, tá entendendo? Ou problema vascular, porque você comprime os nervos também. Então, assim, cruzar a perna e sentar por baixo não pode, não é recomendado, entendeu? Porque você tem que manter a saúde da sua coluna, você tem que manter a saúde do seu corpo e dos seus músculos. Por isso que é importante você ter pequenas pausas, tá? Você vai, botar lá, faz sua rotina, seja criterioso ou criteriosa. Você marca o tempo lá, não, vou fazer essa tarefa aqui 1 hora, 2 horas no máximo, me levanto, vou tomar um café, vou tomar uma água, alivia a vista, vê outras coisas, olha para frente, né? Para ver a visão à distância. Né? Porque é importante, os movimentos dos olhos, gente. Pega ali, por favor. Os movimentos dos olhos é dado por músculos, entendeu? Então, assim, são músculos que você eleva, olha para baixo, olha para um lado, olha para outro. Então, essa visão à distância precisa ser trabalhada. A visão intermediária, que é a distância do computador, que precisa ser respeitada. Tá entendendo? Então, nessa visão, tanto é que a Sociedade Brasileira de Oftalmologia viu que muitas crianças estão tendo problema de vista, de visão. Por quê? Porque está tão adaptada a ficar no iPad e nos computadores, nos celulares, que essa distância, essa visão a longa distância não está sendo trabalhada. E o que não é trabalhado, gente, é assim, atrofiado, que a gente aperta os movimentos. Então, qual é o tratamento desses meninos?
jogar futebol, correr na rua, entendeu? Assim, andar no bag. Por quê? Para exercitar isso. Então, quem trabalha 8, 10, 12 horas no computador direto, tem que trabalhar isso também, tem que dar as pausas para o corpo, para os órgãos da gente, entendeu? Então, a visão é importante para a gente manter o nosso equilíbrio também. Então, a gente tem que fazer as pausas, pausa para tomar um café, esticar o corpo, certo? A gente pode fazer o auto-alongamento, que eu vou demonstrar, mas vou demonstrar junto com o Dr. Bruno, né, Dr. Bruno? Que eu tenho 1,55 m, né? Acho que um pouquinho menos já. Mas, assim, o Dr. Bruno tem 1,80 m. E ele vai ter que se adaptar às condições de trabalho na casa dele, desse mesmo modo, né? Então, assim, E a gente fazer o home office, a gente tem que ter uma autodisciplina. Porque a gente tem casa, tem as tarefas de casa, tem celulares, tem outras pessoas que chegam, tem os filhos, né? Então, assim, são uma contingência que mexe com o nosso emocional e a gente tem que mostrar o nosso resultado de trabalho. Então, isso, o nosso sistema musculoesquelético tem que estar assim, adaptado para essa nova realidade. Tá? Então, tanto do ponto de vista físico como emocional. Certo? Vou mostrar agora aqui com relação ao Dr. Bruno, que é uma estatura um pouco maior, fica mais difícil, gente, porque assim, as cadeiras não tem como a gente baixar tanto, né? Mas assim, evita fazer trabalhos deitado na cama, né? Porque o que é que acontece? Eu vou dizer uma realidade. Então, tá trabalhando, aí um amigo liga, um familiar, aí para, desconcentra, aí vai pra cama, cruza as pernas, bota o computador aqui, fica, daqui a pouco deita, e assim é o dia inteiro, tá? E se essa situação perdurar mais tempo, né? Algumas empresas vão se adaptar, vai continuar fazendo esse trabalho mesmo depois que passe a pandemia, né? Que é uma realidade. Então, para essa realidade, o nosso corpo tem que estar preparado. Então, a principal coisa é a postura sentada. Então, evita fazer esse trabalho na cama, tá? Eu tenho uma foto aqui engraçada, vou mostrar para vocês aqui, né? Doutor Bruno, tá com a foto aí? Me perdoe, mas assim, vou mostrar, ele autorizou, né? Então, assim, quem é que não trabalha em casa nessa posição, né? Então, assim, a gente tem que evitar isso, tá? Mostra aí, doutor, a linha aí que eu não sei. Veja se vocês estão vendo aí essa jovem trabalhando. Viu a jovem trabalhando? Então, assim, quando eu cheguei, fui logo tirando uma foto, porque, gente, né? Vamos observar o corpo. Precisamos dele, é a nossa máquina, tá? Então, principalmente agora em época de pandemia, como é que você vai ter uma dor lombar, uma dor na coluna? Qual é o hospital que você vai, tá? Como é que a gente vai tratar? Então, assim, vamos fazer isso, certo? E eu vou mostrar alguns exercícios que a gente pode fazer. Doutor Bruno, vamos sentar? Vamos lá. Que a gente pode fazer para poder... Você, tá? É você, não? Quer não sentar? Vamos fazer aqui. Organizar aqui o alinhamento. Muito bem. Agora uma pessoa com estatura maior vai fazer os seus trabalhinhos de home office. E aí, doutora? Exatamente. Pronto. O cuidado que a gente tem que ter aqui, ó. Tá vendo? Porque sem querer, ele aumenta essa flexão aqui do joelho. Ah, desculpa. Ele aumenta ele dobra aqui mais o joelho. E isso aí aumenta a pressão da patela, que é a antiga rótula. E aí vai dar uma dor no joelho, na parte anterior do joelho. Pode sentir dor. Então, ele tem que ir, bota mais pra frente. Isso. Isso. É melhor essa posição do que para trás. Certo? Do que como ele estava. Então, assim, é de 90 graus ou mais. Mas não forçar a flexão, forçar que dobre a perna, tá? É um erro comum. É um erro muito grande esse, que faz muito, certo? Ó, flexiona, aumenta a compressão patelar. Aumenta a compressão patelar, que é a antiga bolacha do joelho, e aí causa dor. E às vezes assim, eu não fiz nada, não amanheci com uma dor grande no joelho, né? Então assim, não fez nada, só isso já pode causar lesão, entendeu? Principalmente quem já passou dos 30, ou quem está na fase de crescimento. A outra posição
Não, aqui a coluna dele fica bem apoiada porque ele é grande, porque o ideal era que essa cadeira viesse mais até próximo aqui do joelho dele, como ficou a minha. Mas ele fazendo isso, ele já se adapta, certo? Os cotovelos dele tem que estar apoiado na mesa, ele tem que ir mais para frente. Aí, como a nossa mesa aqui não é adaptada, ele vai, isso, perfeito. Então, mais um pouquinho para trás, o computador, e ele mantém o alinhamento dele aqui, da coluna. Os pés dele, começando pelos pés, gente. Os pés estão bem apoiados, né? Os pés estão bem apoiados, o joelho também, na posição neutra, que a gente chama, posição que não causa dano articular, o quadril também, a coluna também, tá? E aqui os ombros, o cotovelo também na posição de relaxamento. E ele pode meter bronca aqui. A distância dele da visão para a tela tá boa, pronto. É só ele produzir. Vamos cobrar, entendeu? Então aqui ele consegue fazer isso, tá? E já que ele tá aí, eu já vou ensinar o alto alongamento, certo? Que seria isso aqui, ó, gente. Solta aqui o braço, doutor Bruno, tá? O primeiro alongamento seria isso. Ele inclina o pescoço, ó. Ele inclinou para a esquerda e o braço vai descer para a direita. Ele, como se eu estivesse pegando alguma coisa no chão. Como se estivesse pegando alguma coisa no chão, certo? Então essa aqui ele já está sentindo, doutor Bruno? Sim. Não, então não precisa nem tão necessariamente sair do lugar, já livre aqui um pouco, já é o alto alongamento. O outro lado, doutor Bruno. É esse aqui que desce. Isso. Pronto. Aí para baixo. Para trás. Para baixo os dois braços vão ou os dois braços ficam? Não, os dois braços ficam. Volta para o meio e para trás. Certo? Pronto. Aí você pode girar os ombros para trás. Quantas vezes? 10 vezes, certo? Tira para frente. Também. E de quanto em quanto tempo? Você pode fazer isso. Você não é recomendado você passar mais do que 2 horas sentado, certo? Então, assim, 1 hora que em casa não está no ambiente adequado, então a cada 1 hora você levanta. Pode levantar, doutor Bruno. Levanta, se estica. Faz o alongamento, estica, Bruno. Isso, faz esse alongamento aqui, ó. Aqui você está alongando essa parte posterior também, já pegando o braço, tá entendendo? Isso. O punho, Bruno. Isso. Como ele é fisioterapeuta, eu só vou falar para vocês escutarem. Você vai fazer o alongamento, tá, gente? Esse punho eu preciso estar levantado ou eu posso fazer ele aqui embaixo? Pode fazer embaixo, não precisa estar levantado não, tá? Porque causa problema de ombro. Isso, pessoal, é um erro comum, eu pedi para o pessoal fazer esse tipo de alongamento, o pessoal faz assim, ó. Não precisa esse braço levantado, tá? Pode fazer aqui, ó. Alonga sem problema também. Um lado, do outro. E aí depois. Mexe os punhos, mexe os dedos. Isso. Agora tem um alongamento, certo? Que eu gosto muito, que eu vou ensinar aqui para o doutor Bruno, certo? Que é assim. Vou ensinar para vocês, doutor Bruno, ele já sabe. Faça com essa mão. Fazer com essa mão, desculpa. Certo? Então assim, ó, como é que faz? O braço está aqui, ele vem para diagonal, tá? Você bota o polegar para baixo e essa mão aqui empurra aqui, ó. Você vai sentir o alongamento aqui, ó. Tá sentindo, doutor? Deixa eu ir bem mais perto da câmera, que eu gosto que vocês vejam bem. Tá vendo? Então, posicionamento da mão, ó. Dedinho para baixo. Dedinho para baixo. Braço em diagonal em relação ao corpo. Braço em diagonal. Tá? Porque ó, você alonga justamente essa musculatura aqui, que é muito comum ter a tendinite, que chama epicondilite, né? Que é o cotovelo do tenista. Tanto pode ter lateral, como pode ser medial. Feche a mão e abra, Bruno, com força. Quando ele está abrindo e fechando com força, vocês conseguem observar. Deixa eu pegar aqui. Consegue observar aqui, ó. Deixa eu... Ai, desculpa. Desculpa. Assim que aí eu fico aqui, ó, no enquadro. Ó, quando ele fecha a mão e abre o punho, olha onde é que fica
Eita, cadê a bolinha vermelha? Onde é que fica aqui, ó, o músculo que está movimentando, tá vendo? Ó, então esse músculo aí, quando a gente tá digitando muito, é que dá problema de dores aqui no cotovelo, cansaço. Às vezes a gente não consegue nem segurar a chave do carro, tá? Então esse alongamento, repete lá de novo, Bruno, gosto muito desse alongamento. Braço em diagonal, ó, gente, começa do começo, relaxa. Vai primeiramente o braço na diagonal. Isso, ó, o braço na diagonal. Olha para baixo. Ou seja, sai do ombro e vai para o quadril oposto. É? A pilha tá fraca. E aí, ó, pega o dedo para baixo e força um pouco lá. E você vai sentir o alongamento justamente nesses grupos musculares. Esse é o principal alongamento para quem está digitando por muito tempo. Certo? Mais alguma coisa? Tem alguma pergunta aí, doutor Bruno? Não, o pessoal está só curtindo, dando um oi. A gente agradece muito a participação de todos vocês. E vamos lá, fazendo mais algumas considerações. A Luísa aqui disse que deu uma pausa para assistir a aula. Valeu. Então, enquanto está descansando aí do trabalho, veio assistir com a gente. O importante não é assistir só. O importante é praticar, tá? Então, assim, o importante é botar isso no nosso dia a dia, tá, gente? A gente se fazer nossa parte, a gente preservar. O nosso corpo é a nossa casa, o nosso corpo é a nossa máquina. Então, a gente tem que ter o nosso corpo saudável. Você sabe quantos anos você vai trabalhar, gente? Hoje tem mais tempo, a gente nem se aposenta mais. Né? Eu quero trabalhar até ficar super idosa, né? Então, assim, como é que eu faço? Como é que eu vou usar o meu corpo para ter uma condição de saúde melhor, certo? Porque uma tendinite, uma epicondilite, uma lombalgia são doenças que a gente chama até doenças da modernidade, doenças mecânicas, de movimentos inadequados, tá? Então, assim, não é uma bactéria que está causando isso, não é um fungo que está causando isso, não é um tumor, não é um câncer, não é um vírus que está causando isso, certo? Então, assim, o que é que está causando? O movimento. É só eu posicionar só, é só eu puxar só. Então, assim, a máquina, a gente tem que se adaptar, o corpo da gente vai se adaptar à máquina. Entendeu? Vai se adaptar ao ambiente. A gente vai botar o nosso corpo nas condições fisiológicas, tá? Eu não posso estar fazendo um trabalho de cabeça para baixo, né? Então é nessa linha que a gente tem que ter a consciência, certo? Então, assim, é isso que a gente tem que fazer em casa, agora que a gente está nesse home office, fora do trabalho, certo? Então, por exemplo, a própria Rani, quando começou aquela nossa funcionária, colaboradora, ela disse, estou morrendo de dor nas costas. Lembrei até do exercício, vou ensinar vocês também. Deixa eu só aproveitar, já que a senhora vai fazer exercício de dor nas costas, eu vou conversar aqui, pessoal. Nós temos algumas perguntas. O pessoal perguntou de quanto em quanto tempo faz os alongamentos. Também a Bia pediu para que a gente fizesse alongamentos para a coluna, que é o que a gente vai fazer agora. E a Ana Luísa falou que agradece muito as dicas, disse que não trabalha, né, mas que tem uma postura terrível e vai usar essas dicas para se policiar mais. Eu digo, Ana, em uma das nossas lives que fizemos, a gente deu algumas dicas para a dona de casa. A gente de repente pode pensar em fazer isso aí numa situação seguinte, porque segunda-feira, a próxima segunda, nós vamos ter a segunda parte da live com o Dr. Miguel. Tá? O Dr. Miguel é o presidente da Escola de Postura do Brasil. Ele vem, né? A gente está acostumado com ele vem. A gente vai conectar com ele lá do Rio de Janeiro. E ele vai trazer, a gente vai trazer também algumas dicas práticas de como você melhorar essa questão do seu dia a dia dentro de casa, sua postura dentro de casa. Então, pessoal, segunda-feira, vocês fiquem atentos, tá? Que vai ser essas dicas bem bacanas. E também na sexta-feira, a nossa querida fisioterapeuta Raíssa, ela vai... Sexta-feira. Raíssa vem falar com a gente sobre automassagem, tá certo? Sobre como a gente pode relaxar o nosso corpo. Às vezes a gente está em casa, por exemplo, eu, né?
Aí chego para minha esposa e diz, filha, faça uma massagem aqui. Ela, não, peraí que eu estou fazendo aqui não sei o quê. A gente pede uma massagem, não tem. Então a gente vai ensinar vocês como se auto-massagear. Tá? Vai ser também bem bacana sexta-feira e na segunda também com dicas sobre postura, tá bom? A segunda parte, essa aula, ela promete ser bem prática. A gente vai trazer muita coisa bacana para vocês falarem. Agora eu vou deixar a doutora falar sobre os alongamentos da parte da coluna, que ela já ia falar aqui citando o exemplo de Rani e também aproveitando para responder a pergunta da Bia. O alongamento para a coluna, a gente começa assim, sentado, você cruza a perna, tá? Pega muito essa parte posterior aqui, que ajuda muito, que é o ciático, né? Essas coisas, então a gente cruza aqui, ó, e é só fazer flexão. Então, se flexão é dobrar. Você dobra o pescoço primeiro, relaxa os ombros, ó, tá? A coluna cervical, depois a coluna dorsal, e você vai até lá embaixo. Aí você vai sentir a parte posterior da coxa, de trás da coxa. Mantém ali uns 15 segundos, certo? E volta na mesma condição. Estica o corpo, ó, como se tivesse um fio aqui puxando você. Alinha o teu corpo, tá bom? Então faz de um lado e faz do outro, sempre. O outro exercício é assim, ficar em pé, tá? Virar aqui o meu salto, certo? Então a gente faz o que, ó? Você pode apoiar na parede, girar a palma da mão para fora, certo? Empurra os ombros, aí ó, os pés, começa pelos pés, isso, aí ó, abre um pouquinho e faz isso. Manter a distância, certo? Adequada, que nem é muito aberta nem muito fechada. Então gira a palma da mão para fora, certo? Contrai os glúteos, certo? Isso o doutor Bruno está fazendo, certo? Contrai os ombros, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, ó. Alinha o queixo e empurra a cabeça. Isso, faz uma vez, é o alto alongamento da coluna. Contrai os glúteos. O que é contrair os glúteos? É aproximar uma nádega da outra, empurrar os ombros para trás, empurrar a cabeça e empurrar o queixo para baixo. Aí estica a palma da mão, mantém aqui uns 10 a 15 segundos. Quem conseguir mais vai, solta. Pessoal, você lembra quando você vai levar uma injeção no bumbum? Que aí a pessoa vai chegando conhecendo, você segura assim para não doer, pronto, contrai os glúteos. Isso aí faz ó, umas 3 vezes de repetição, isso, tá? O outro exercício é aqui, tá? Você apoia o braço aqui, gente, e faz isso aqui, ó. E acompanha com a cabeça, ó. Mantém o alinhamento e acompanha com a cabeça. Faz de um lado 5 vezes ou 10 vezes e faz do outro lado, certo? Pode também fazer sem ser apoiado, então aqui você já está na mobilidade. Faz de um lado e depois faz do outro. E o outro exercício ó, é o alto alongamento. Você apoia aqui, ó, você alonga lateral. Um lado, alonga do outro. Estica. Tá? Vai, desce. Escorregando a mão aqui na coxa, vai, desce ao pescoço primeiro, a dorsal, essa parte aqui do meio, alongar, vai até lá embaixo, o máximo que conseguir, esticar os joelhos e volta. Aí vai, por último, é a cervical. Pessoal, vocês imaginem que quando você está baixando, imagine que você está se enrolando e depois você vai se desenrolar, tá certo? Então cuidado com esse abaixar, de não fazer a coluna em bloco. Você vai dobrando primeiro o pescoço, depois a região dorsal, depois a região lombar. E quando você vai voltando, você faz também a mesma coisa, como se você estivesse desenrolando. Tá? Então muito cuidado com esse exercício de baixar para não baixar em bloco, não sobrecarregar a coluna. Então, basicamente é isso. Gente, não sei se tem mais alguma pergunta que vocês queiram, certo? Então assim, para resumir, manter a coluna na posição neutra. A posição neutra é a posição que não incomoda, que não leva às dores, entendeu? Adaptar a coluna,
os encostos, fazer as adaptações necessárias, certo? Do jeito que você tem em casa, não precisa comprar a alta tecnologia, dá para se adaptar desse jeito, ter a concentração, manter a rotina, certo? Do lado tem celulares, vai atendendo, evita botar o celular aqui e continuar digitando, que tem muita gente que faz isso, o celular está aqui e digitando aqui, né? Então assim, segura aqui, fala aqui e depois digita, evita os movimentos que a gente chama conjugados, levanta a cada uma hora, tá? Vai tomar uma água, toma um café, faz o alto alongamento, não dá para fazer tudo, faz o da mão, depois faz o pescoço, e assim você vai fazendo, criando a sua rotina para evitar dores, tensões musculares, espasmo, torcicolo, tendinites, bursite, dor no quadril. Então tudo isso a gente pode evitar com uma postura mais adequada do nosso ambiente de trabalho. Isso aí. Pessoal, a doutora Raíssa, que vai fazer nossa aula, nossa live na sexta-feira, entrou aqui na live. Doutora, a senhora pode dar uma palhinha aí pra gente? Eu posso te convidar para a gente conversar um pouquinho, você falar um pouquinho como é que vai ser essa aula, o que é que você já tem pensado? Como é que você está? Como é que está seu tempo? Responda aí pra gente. A gente tem mais 5 minutinhos de live e aí você dava um oi pro pessoal e já fazia o convite pro pessoal para vir também assistir a nossa live sexta-feira. E aí, doutora, responda aí pra gente se está tudo certo. Pessoal, continuando, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem, tá? Pra gente ir respondendo. Então vamos esperar aqui a doutora Raíssa, ver se ela dá um oi aqui pra gente. Então assim, se tiver alguma dúvida, entre em contato com a escola de postura, né? Deixa a sua dúvida lá, que a gente vai tentar responder você da melhor maneira possível, né? Dentro do que for necessário. Então, o importante é você ter essa consciência, é você fazer sua autoajuda, né? Entendeu? Tá bom, então deixa para a próxima, doutora. Obrigado. A doutora está dizendo que está no sacolão. Como assim, doutora? Um isolamento social, doutora. Mas tudo bem, ação. Tá? Mas é com uma boa ação, é por uma boa causa. Tenho certeza que ela está protegida, está fazendo com os cuidados adequados. Mas então, fica aqui meu muito obrigado, agradeço, desejando ao professor Almir que não seja nada grave, a gente está tudo com medo, que todo mundo já pensa que é o coronavírus. Então, gente, espero que não seja, doutor, professor, dê notícias pra gente, tá? Peço desculpas às pessoas que estavam esperando uma live, mas a gente tentou fazer outra coisa, mas assim, pra gente atender o público da gente, atender vocês que estão aí assistindo desde o começo. Então, fica aqui essa dica. Na próxima sexta-feira será a doutora Raíssa, excelente, vai ser excelente com certeza, porque para tirar as tensões, como é que eu posso fazer? Ela vai fazer a automassagem, a autoliberação miofascial que a gente chama, como é que a gente pode fazer isso, né? Porque só isso aí já ajuda muito, né? No lugar de você tomar um relaxante muscular, você faz uma automassagem, tá bom? Então, gente, muito obrigada por tudo, obrigada doutor Bruno, obrigada a Rani, né, que foi a nossa modelo aqui. E até a próxima, se Deus quiser e assim permitir. Então fique em paz, fique com Deus em nome de Jesus.